Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos assustadores de lobisomens? Então fechem as portas, as janelas, apaguem as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: lobisomem acorrentado em Francisco Morato, São Paulo. Olá, amiga Ágata e família Uivos. Me chamo William, mas participo do canal com o nome Verdades Inconvenientes. Embora eu seja muito fã de relatos, não sou um bom orador e por isso demorei tanto para mandar o meu. Vou tentar contar da melhor maneira possível. Tudo aconteceu no ano de 2005, na cidade de Francisco Morato. Na época, eu tinha 16 anos, morava no bairro Recanto Feliz e estudava no colégio PPA, onde fiz muitos amigos. Família, tudo começou logo depois do carnaval. Lembro bem, porque na quarta-feira de cinzas, combinei com os amigos de não voltarmos para a escola na quinta-feira, mas apenas na semana seguinte. Bem, um dos meus amigos, o Guinho, estava apaixonado por uma garota da escola e queria ir vê-la, só que ele não queria ir sozinho. Então pediu para ela levar uma amiga para me apresentar. Assim, ele conseguiria me levar junto. O problema é que ela morava bem longe da nossa casa, próximo ao cemitério novo. Na época, aquela região tinha muito mato, ruas de terra batida, casas afastadas umas das outras, além de algumas chácaras e pesqueiros. Bom, no dia combinado, nada deu certo. O pai de uma das meninas nos viu por perto e ficou desconfiado. Então elas não puderam sair de casa. Combinamos de tentar novamente no dia seguinte, mas dessa vez elas nos encontrariam em um açude próximo, conhecido como Jacarezão. Só que novamente as coisas não saíram como planejado. O Guinho não pôde ir, mas passou na minha casa e pediu para que eu fosse no lugar dele, explicar a situação para as meninas, para que elas não achassem que tínhamos dado um bolo. Foi então que entrou nessa história outro amigo nosso, o Jefferson. Pedi para ele ir comigo, porque eu não queria fazer todo aquele caminho sozinho. O Jefferson topou de primeira, mas disse que levaria alguns alçapões, pois queria montar armadilhas para pegar algumas aves. Ele criava pássaros e precisava de uma fêmea para formar um casal. Pegamos as armadilhas e ele soltou também a Negona, uma cadela vira-lata que o acompanhava para todo lado. Ela não era muito grande, mas não tinha medo de nada. De vez em quando aparecia com algum bicho vivo na boca. Bom, chegamos um pouco antes das meninas. Então montamos as armadilhas e depois nos encontramos com elas. Assim que eu expliquei o motivo da ausência do Guinho, a namorada dele foi embora e levou a amiga junto. Então eu e o Jefferson resolvemos nadar um pouco, enquanto esperávamos o horário de recolher as armadilhas. Depois de um tempo, Ágata, essa amiga da namorada do Guinho, voltou e me chamou para conversar. Nisso ficamos juntos por algumas horas, até que ela foi embora novamente. Aí eu e o Jefferson continuamos conversando e quando vimos já eram 17 horas. Fomos verificar os alçapões, mas não tinham pegado nada. Então decidimos deixar lá e voltar no dia seguinte para buscar. Nisso pegamos uma estrada de terra e já estava começando a escurecer. Foi quando a Negona parou de repente. Ela levantou as orelhas, ouriçou os pelos e ficou completamente parada, olhando para o mato. Como eu já conhecia ela, comecei a rir e falei: "Ih, Jefferson, ela vai trazer mais um saruê do mato." O Jefferson tentou correr para segurá-la, mas foi tarde. Ela disparou para dentro do mato e sumiu. Ele ficou muito bravo e me falou: "William, vamos andando. Se a gente se afastar, ela larga o bicho e corre atrás da gente." Então começamos a correr pelaquela estrada. Mas mal demos uns 5 passos, ouvimos um urro misturado com um grito. Foi muito alto e grosso.
vindo da direção onde a negona tinha entrado. Paramos imediatamente e olhamos para trás. Foi quando a cadela, que nunca tinha medo de nada, passou entre nós dois apavorada, correndo feito uma bala. Logo em seguida, Ágata, ouvimos algo muito grande correndo dentro do mato, quebrando os galhos. O medo falou mais alto nessa hora e saímos correndo desesperados. Corríamos com tudo, mas aquela coisa vinha pelo mato acompanhando a gente, como se não tivesse pressa. Parecia que estava brincando conosco, como se pudesse nos alcançar a qualquer momento. Foi quando Jefferson, num ímpeto de coragem, olhou para trás e logo em seguida deu um grito assustador. Meu Deus, é um lobisomem! Ágata, eu senti como se tivesse bebido gasolina. Acelerei de um jeito que eu nem sabia que conseguia correr. Pensa na correria que foi. Nossa sorte é que logo mais à frente havia uma casa. Quando chegamos perto do portão, um senhor estava lá com uma espingarda. Com certeza ele ouviu aquele grito também. Ele apontou para o mato e atirou. Eu e o Jefferson quase paramos, mas o velho gritou para nós: corre, não para não, vão embora que eu seguro ele aqui. Olha, continuamos correndo quase sem fôlego e ainda ouvimos mais tiros enquanto nos afastávamos. Ágata, só paramos quando chegamos no asfalto. Ainda corremos mais uns 500 metros até chegar em uma adega, onde tinha muita luz e carros com som ligado. Ali paramos e respiramos aliviados, mas sem acreditar no que tinha acontecido. E pouco tempo depois passou um ônibus. Fizemos sinal de parada, entramos e fomos para casa. Essa foi a primeira vez que eu corri de um lobisomem. Eu não vi o bicho direito, porque eu não tive coragem de olhar para trás. Mas naquela região existem muitos relatos, e pelo que ouvimos e sentimos, eu não tenho dúvidas do que era. Mas a história não termina aqui, porque no dia seguinte precisávamos voltar lá para buscar as armadilhas, e foi ainda mais assustador o que vimos. Bom, naquele mesmo dia chegamos na casa do Jefferson por volta das 20 horas. Não estava tão tarde assim. E a avó dele, assim que nos viu, já saiu falando: olha, sua cadela entrou em casa feito uma doida. Tá debaixo da cama e ninguém consegue tirar. Dá um jeito lá. A cadela, que antes era muito corajosa, estava irreconhecível. Tremia de medo, encolhida no canto da parede debaixo da cama, escondida atrás de uma mala vermelha que devia estar lá há muito tempo. Tentamos de tudo para tirá-la, mas sem sucesso. Então contamos para os avós do Jefferson o que tinha acontecido. O Jefferson já foi logo falando que era um lobisomem. Segundo ele, o bicho tinha olhos amarelos, lembrava um gorila magro, muito grande, e a cabeça era uma mistura de cachorro e porco. No final, ele ainda acrescentou: era igualzinho o que o senhor disse ter visto por aqui quando vocês compraram esse terreno, vô. E o avô do Jefferson ficou espantado, ficou pensando um pouco e perguntou: você tem certeza do que viu? E o Jefferson respondeu: tenho sim, vô, era um lobisomem. Então o avô virou para mim e perguntou: e você, William, era isso mesmo? E eu respondi: bom, eu não tive coragem de olhar, só o barulho do bicho já me deu muito medo, viu? Eu corri sem olhar para trás. Os avós do Jefferson nos deram um sermão. Disseram que a gente não tinha que estar no mato quando escurecesse. Depois disso me mandaram para minha casa. No outro dia, às 9 horas da manhã, o Jefferson apareceu lá em casa, dizendo que a gente tinha que ir buscar as armadilhas. Eu falei que eu não ia, mas ele insistiu muito, porque 2 daquelas armadilhas eram de um vizinho que ia querer de volta. Se tinha uma coisa que o Jefferson sabia fazer, era ser chato quando queria alguma coisa. Então eu falei: cara, e se aquele bicho ainda estiver por lá? E ele me respondeu: nunca vi lobisomem de dia. Aí eu retruquei: mas você disse que era um lobisomem. Eu não vi nada. Quem me garante que não era um bicho qualquer? Aí ele me respondeu: ah é? Quando você me chama para te ajudar, eu sempre vou.
Bom, aí aquilo me quebrou, Agatha, porque era verdade. Ele nunca recusava os meus pedidos de ajuda, por mais chato que fossem. Então não teve jeito, mesmo com medo eu fui com ele. Caminhamos toda aquela distância debaixo de um sol forte, só para chegar lá e ver os alçapões todos destruídos, arrancados do lugar e pisoteados. Não sobrou nenhum inteiro. O Jefferson ficou muito bravo e falou que ia descobrir quem tinha feito aquilo e essa pessoa ia ter que pagar. Então eu falei para ele: e se o bicho que correu atrás da gente sentiu o nosso cheiro e fez isso? Agatha, essa foi a pior coisa que eu podia ter falado. O Jefferson levantou rápido e saiu correndo. Eu fui atrás porque não queria ficar sozinho ali no mato. Chegamos naquela estrada de terra rapidinho. Aí paramos bem no lugar onde a negona tinha entrado no mato na tarde anterior. E o Jefferson me falou: William, foi daqui que aquele infeliz saiu. E já foi entrando no mato alto. Eu tentei trazer ele de volta, mas ele foi rápido demais. Então andamos uns 15 metros dentro daquele capim alto, mais ou menos na altura dos ombros. Quando chegamos na parte das árvores, já não tinha mais mato, só o chão de terra. Agatha, embora fosse mata, não era tão grande como pensávamos. Acho que não tinha nem 2 alqueires de árvores. E as árvores também não eram muito altas. Algumas eram finas, com no máximo 1 palmo de largura. Mas o Jefferson, que já estava na minha frente, parou de repente e me disse: William, vem ver isso. Alcancei ele rapidinho e quando olhei na direção que ele apontava, vi uma árvore enorme, de tronco muito grosso. Acho que era uma mangueira antiga, daquelas que até os galhos são grossos como os troncos. Mas o que mais nos chamou a atenção, Agatha, foi o fato de ter cordas muito grossas amarradas nela. Eram cordas grossas com algo parecido com algemas de couro nas pontas. 2 dessas cordas vinham do pé do tronco, outras 2 desciam de galhos grossos, um de cada lado da árvore, e ainda tinha mais uma corda que saía do tronco, mais ou menos a 1,5 metros do chão, com um tipo de cinto de couro bem largo, com algo parecido com um cadeado. Olha, aquilo foi muito sinistro e diferente. Olhamos tudo aquilo com muita atenção. As cordas estavam enroladas com tiras de pano, fazendo tipo uma trança, uma tira vermelha e outra preta. Nesse momento eu queria sair dali imediatamente, mas o Jefferson, curioso, deu a volta na árvore e falou: Olha isso aqui! Agatha, atrás da árvore tinha uma pedra grande, e em cima dela havia 3 mudas de roupa, 3 calças jeans azuis e 3 camisas sociais brancas. Estavam dobradas de 2 em 2, uma camisa com uma calça, e estavam muito bem dobradas e do avesso. O Jefferson começou a mexer naquelas roupas, e eu briguei com ele. Falei pra gente ir embora, senão eu ia deixar ele lá sozinho e ia voltar para casa. E foi o que eu fiz, saí andando. Logo ele veio correndo atrás de mim e falou: Tá vendo, William? Não falei que era um lobisomem? Minha avó sempre fala que antes de virar, eles tiram a roupa e viram do avesso para esconder. E eu falei para ele que podia até ser isso, porque tinha alguma bruxaria por trás daquilo, por causa daquelas cordas e das fitas pretas e vermelhas, e que ele não deveria ter tocado naquilo. Enfim, fomos embora para casa, morrendo de medo do que descobrimos. E naquela noite tivemos outra surpresa. Acredito que o bicho não gostou nadinha de terem mexido nas coisas dele. Lembro que naquela mesma noite estávamos todos ansiosos, porque iria passar pela primeira vez na televisão o filme Drácula 2000, e já estávamos contando as horas para ver. Então, por volta das 21 horas, todos foram para suas casas. Quando eu cheguei na minha casa, eu contei para minha avó o que tinha visto na mata. Ela também falou que aquilo era coisa de lobisomem, Agatha, e disse que o Jefferson não deveria ter mexido em nada, porque podia atrair algo muito ruim para a vida dele. Enfim, depois dessa conversa com minha avó, eu fui jantar e tomar um banho para me deitar e esperar o filme começar.
Quando ele começou foi por volta das 22 horas e 30 minutos. Minha família já tinha ido dormir, porque naquela época todo mundo dormia cedo. Só eu fiquei acordada. Eu morava a uns 500 metros da casa do Jefferson. Embora a rua da casa dele fosse um cruzamento com a minha, o fundo das casas, do lado esquerdo das duas ruas, inclusive a minha e a dele, dava para um brejo. E lá tinha muitas nascentes, mato alto e algumas árvores. À noite aquilo ficava muito escuro e sinistro. Bom, já fazia um tempo que o filme tinha começado. Quando começou também, uma algazarra de cães latindo e uivando. Como o fundo do nosso terreno, que dava para o brejo, era cercado apenas com arame farpado, teve uma hora que os cães entraram pelos fundos e começaram uma briga tão grande que nem dava para escutar o filme. Mesmo assim, eu esperei o comercial para poder espantar eles. Assim que abri a janela para ver o que estava acontecendo lá fora, vi uma coisa muito estranha. Tinha muitos cães, acho que uns 20 mais ou menos. Agatha, a janela ficava uns 100 metros do galinheiro, que era bem aonde os cachorros estavam. Tinha algumas bananeiras ao redor desse galinheiro, então eu via muito pouco. Mas eram muitos cães brigando, isso eu sei. Só que eles não brigavam entre si. Todos estavam acuando outra coisa, que parecia grande e escura. Para mim, parecia um jumento ou algo assim. Então me virei para ir até a porta, mas tomei um susto muito grande quando vi minha avó atrás de mim. Ela tinha vindo ver o que estava acontecendo também. E eu falei que ia lá fora espantar aqueles cachorros. Nisso ela olhou pela janela e não me deixou sair. Disse para eu olhar direito, porque aquilo não era um jumento. Então eu olhei de novo, mas estava muito escuro e ainda chovia fraco. Eu só via sombras. E foi então que, observando melhor, percebi que aquilo não se movimentava como um jumento. Aquilo dava tapas nos cachorros e eles caíam longe e voltavam para cima de novo. Era muito estranho, mas eu não conseguia ver muito. Nesse momento, o vizinho do lado, conhecido como Seu Pernambuco, saiu no terreiro dele e deu um tiro na direção daquilo. Agatha, na hora o bicho virou a cabeça para o lado de onde veio o disparo. Aí consegui ver rapidamente aquele par de olhos amarelos. Logo depois, aquilo correu para dentro do mato e os cães foram atrás. Foi tudo muito rápido e inesperado. Minha avó então me falou: "Você viu os olhos dele, William? Vocês não podiam ter mexido nas roupas desse amaldiçoado." Olha, Agatha, eu senti tanto medo que na mesma hora eu fechei a janela e fui direto para o quarto. Nem consegui terminar de assistir o filme. Fiquei acordado debaixo das cobertas até amanhecer. Só quem já viu um lobisomem sabe o quanto é assustador, viu? Eu só levantei da cama por volta das 9 da manhã do dia seguinte. Nem café tomei, a garganta estava travada. Fui direto na casa do Jefferson contar o que aconteceu e xingar ele. Cheguei no portão muito bravo e chamei alto. A avó dele mandou eu entrar e o avô dele já foi me falando: "William, o que vocês dois aprontaram ontem?" Então eu contei tudo para ele. Falei que tinha pedido para o Jefferson não mexer naquelas roupas e que o bicho tinha ido lá em casa. Foi aí que o avô do Jefferson me falou: "Pois é, e o bicho veio aqui também, mas acho que ele não volta mais." Então eu perguntei o porquê e ele me explicou: "Olha, William, ontem por volta de 1 da madrugada, os cães entraram pelo fundo do quintal. O Jefferson estava vendo um filme aqui na sala e saiu para ver o que estava acontecendo. Mas eu já tinha ideia do que podia ser pelo que vocês falaram que viram naquela mata. Então, quando eu vi o Jefferson saindo, eu peguei a minha arma em cima do guarda-roupa e fui atrás. Quando cheguei na porta, vi o Jefferson passando perto do pé de limão para olhar o fundo do quintal. Foi aí, William, que vi aquele cachorro enorme rodeando por detrás dos pés de Chuchu para dar o bote nele. Eu não pensei duas vezes, meti chumbo no miserável. Aquilo deu um berro horrível, mas eu tenho certeza que acertei uns 3 tiros nele. Mesmo assim, o lazareto ainda pulou o muro e saiu gritando lá para baixo." Agatha, depois que o avô do Jefferson terminou de me contar isso, ele foi comigo e com o Jefferson até a minha casa, e eu mostrei a eles o estrago que o lobisomem tinha feito.
As galinhas estavam todas pisoteadas e mortas. Só sobrou uma viva. O galinheiro estava todo destruído. Enquanto estávamos olhando aquilo, o vizinho, seu Pernambuco, apareceu na cerca e falou assim para minha avó: "Ô comadre, o lobisomem estava no seu terreiro ontem à noite, vice? Fiquei com medo de assustar vocês, mas tive que atirar para fazer o bicho correr daqui." Bom, Agatha, ficamos falando disso o dia todo enquanto consertávamos o galinheiro e a cerca que estava caída. Foi tudo muito assustador para mim. Mesmo não tendo visto o bicho tão bem, aquilo me fez entender que lobisomem existe e que não são apenas histórias. E eles são cruéis, viu? Inteligentes e vingativos. Desde então eu vivo atento a todos os relatos e a qualquer boato. Acho que de alguma forma os relatos nos deixam mais alertas e até mais protegidos, porque nos fazem ficar atentos. Enfim, família Uivos, esse é o meu relato, a má experiência que eu tive com o lobisomem. Espero que vocês tenham gostado de ouvir. E obrigada, amiga Agatha. Boa noite. Relato: o tiro que revelou quem era o lobisomem. Saudações a todos. Me chamo Eli Nelson. Irei contar o que aconteceu no sítio do meu tio, no final dos anos 80. Foi aqui no interior de Minas Gerais, numa região rural perto da cidade de Ituiutaba. Eu era um rapaz novo e isso me marcou muito. Até hoje eu não esqueço. Bom, naquele tempo eu costumava passar os finais de semana e feriados no sítio do meu tio Sebastião. Ele tinha aquele pequeno pedaço de terra há muito tempo. Era tudo muito simples. Casinha feita de madeira, um curralzinho ali, um chiqueirinho acolá e um terreiro bom, cercado de arame farpado. Meu tio criava muitas galinhas e porcos e tinha também alguns cachorros bons de guarda. Só que já havia algumas semanas que algo estranho vinha acontecendo por lá. Tinha algum animal feroz matando as criações durante a madrugada. Primeiro foram algumas galinhas e depois um leitãozinho. E o pior era que os cachorros sempre ficavam desesperados nas madrugadas, latindo e chorando ao mesmo tempo. Eu lembro do meu tio mascando fumo pela sala e resmungando: sei não, hein? Tem coisa errada aí." E como de costume, numa certa sexta-feira, eu fui para lá à tardezinha. Quando foi lá pelas 7 da noite, estávamos sentados na cozinha. Eu, o meu primo Diguinho, minha tia Marta e o meu tio Sebastião. Estávamos conversando, quando, de repente, os cachorros começaram a latir de um jeito assustador. Aquilo não era normal. Estavam mais agressivos. O meu tio se levantou no mesmo instante e falou para nós: "Tem gente aí, e hoje eu pego esse desgraçado." Ele pegou a espingarda que ficava pendurada atrás da porta da sala, colocou 2 balas e saiu para o terreiro. Tia Marta tentou impedir, ainda falou para ele: "Bastião, vai não, homem, deve ser bandido." Mas ele já tinha aberto a porta. Eu e meu primo fomos até a janela da sala e ficamos espiando pelas brechas. Tia Marta não nos deixou sair para fora. O terreiro estava parcialmente escuro, Agatha, pois a luz fraca da varanda não era o suficiente para iluminar tudo. O restante era por conta da claridade da lua. Mas dava para ver os cachorros cercando alguma coisa perto do galinheiro. Foi aí que eu vi algo de relance. No começo eu pensei que fosse um cachorro muito grande, mas ele estava erguido nas patas traseiras, brigando com os 2 cães maiores do sítio. Aquilo era muito grande mesmo, tinha bastante pelos escuros e compridos. Os braços eram longos e a cabeça era igualzinha a de um lobo. Agatha, aquilo rosnava muito alto, dava para ouvir mesmo dentro de casa. Teve um momento daquela briga que um dos cachorros pulou nele e os 2 rolaram no chão, numa ira tão grande que um dos 2 ia sair morto dali. E foi nesse momento que o tio Sebastião levantou a espingarda e gritou: "Sai daí, nego!" Nego era o cachorro, que ao ouvir a voz do meu tio obedeceu imediatamente e conseguiu se sair do lobisomem e recuou chorando. O lobisomem virou a cara para o meu tio e mostrou os dentes. Os olhos do bichão brilhavam e os dentes eram pontiagudos. Meu tio titubeou por algum momento, mas atirou.
O lobisomem deu um pulo para o lado, mas não caiu no chão. Em vez disso, correu mancando e gritando em direção à cerca do fundo do sítio. Meu tio disse que o tiro acertou a perna. O lobisomem ainda se enroscou na cerca e derrubou o mourão antes de sumir na escuridão. Depois disso, meu tio correu para casa e trancou tudo. Só no dia seguinte que fomos ver os estragos. Um pedaço da cerca estava no chão, os cachorros feridos, mas as pegadas que estavam na terra eram diferentes. Algumas eram pegadas de bicho, tipo uma pata de cachorro, mas bem maior, e outras eram marcas de pé humano. Não conseguimos entender aquilo. Meu tio ficou pensativo o dia inteirinho, tentando entender que diacho era aquilo. Bom, nas 3 noites seguintes, Agatha, nada aconteceu. Aí eu precisava voltar para a cidade, para minha casa. E meu tio que me levava, e aproveitava para fazer compras no mercadinho. Ele estava lá fazendo a feira quando entrou um velho que todo mundo chamava de Zé Cilane. O velho estava com uma perna enfaixada, com um pano encardido e mancando. E quando meu tio voltou para o sítio, ele falou para minha tia: Marta do céu, aquilo que estava aqui atacando os cachorros era o Zé Cilane, e agora ele sabe que eu sei que ele vira bicho. Agatha, meu tio passou a dormir na sala com a espingarda carregada no colo. Mas depois daquela noite, o lobisomem não voltou mais no sítio. Mas mesmo assim, o meu tio nunca se descuidou. Enquanto viveu lá, estava sempre em alerta. Quando ele faleceu, o meu primo vendeu a terra e junto com minha tia se mudaram para perto da família, na cidade. Bom, eu nunca mais voltei lá. Nunca tive curiosidade para saber quem era esse tal de Zé Cilane que virava bicho e se ele ainda vivia por lá. Olha, Agatha, esse caso é real, aconteceu no sítio do meu tio. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir o relato. Muito obrigado a todos e boa noite. Esses foram os relatos para fechar a semana, família Uivos. Que histórias cabulosas, hein? Mesmo quando o lobisomem não ataca, não deixa de ser assustador sentir a presença do bicho, não é mesmo? Agradeça aos inscritos que compartilharam conosco as suas experiências. E se você também tiver alguma história para contar, nos envie no e-mail uivosrelatos@gmail.com. Será gratificante contar a sua experiência. E lembrando sempre, que postamos vídeos novos todas as terças e sextas, a partir das 20h30. Família, obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. Os salves de hoje vai para todos vocês inscritos que estão comigo desde o começo ou que estão chegando agora. Já somos 6.240. De pouquinho em pouquinho estamos crescendo, hein? De maneira orgânica, com transparência e humildade. E tudo isso eu devo a vocês, meus queridos, que desde o início não soltaram minha mão, sempre me apoiaram com palavras de carinho. Minha gratidão, amizade, respeito e carinho por vocês é incondicional. Obrigada, família Uivos. Agora eu me despeço desejando a todos vocês uma noite abençoada, um excelente final de semana, um abração da sua amiga Agatha e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!